Glórias a Deus. São exatamente 20 horas. Não, ainda falta alguns segundos para as 20 horas. Mas nós já estamos aqui nos preparando para dar início a mais uma Libertar Live. E você que já está acostumado a acompanhar, a estar conosco, a ouvir a palavra do Senhor que é ministrada, que é ensinada, né, como a minha esposa coloca aqui no YouTube, a live de ensinamento, né? Espero estar conseguindo ensinar de alguma forma as vidas a se aproximarem um pouco mais de Deus e conhecer um pouco mais a palavra do Senhor. Essa é a nossa intenção, esse é o nosso objetivo. E daqui a pouco eu vou estar na última, hoje a última live sobre a vida de Samuel. Eu vou falar um pouquinho do início do seu do seu ministério, né? Falar um pouco do início do ministério e vou dar um salto. Nós vamos já ali chegar quando ele vai ungir Saul para ser rei sobre Israel, onde ele vai partir então ocupar muito mais um papel de sacerdote do que de juiz. Até então ele ocupa as duas funções, a de juiz sobre Israel e de sacerdote. Mas quando o povo começa a pedir um rei, ele vai ungir um rei, né, e vai estar mais no seu papel de sacerdote. E aí vamos partir para um novo estudo já para a próxima quinta-feira, ok? Mas como sempre eu quero, antes de dar continuidade, falar da Comunidade Evangélica Libertar. Você que ainda não conhece a nossa igreja, seja bem-vinda, irmã Maria Santos. Maria Santos é a irmã Guni, né? Tiaguni, que está fazendo aniversário hoje. Para esse uhul que você ouviu é a sobrinha dela aqui festejando. Parabéns, Tiaguni, que Deus abençoe muito a tua vida e te use com poder e grande glória. Mas vamos lá. Eu quero convidar você, meu amado, você, minha irmã, meu irmão, que ainda não conhece a Comunidade Evangélica Libertar. Nós estamos aqui na estrada de Itapecerica, Campo Limpo, número 1378, no Jardim Santo Emília. Estrada de Itapecerica, Campo Limpo, número 1378, no Jardim Santo Emília. E estamos trazendo toda quarta, sexta e domingo a palavra do Senhor, a palavra que liberta, sem rodeios, sem invencionices, apenas a palavra de Deus. Quarta e sexta às 19h30 e domingo às 8 horas da manhã, nós te esperamos no culto da família para te abençoar, para orar pela tua casa, para declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, neste domingo agora, 8 horas da manhã, culto da família, eu estou te esperando juntamente com todo o corpo de obreiros e, obviamente, a doce e maravilhosa presença de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Bom, dado este recado, vou dar mais um recadinho e nós entramos na palavra. Como você bem sabe, a obra ela é carente. Nós não temos ajuda de governo, nós não temos ajuda de empresários, nós temos apenas a sua fé. E a fé, ela é mais do que suficiente. Porque a Bíblia diz que nós agradamos a Deus com a nossa fé. Se você crê, se você tem fé no Deus Todo-Poderoso que está nesta obra, se você crê que quando você liga aqui essa live, você sente a presença de Deus, que Deus fala contigo, então eu quero te pedir encarecidamente, nos ajude. Faça uma contribuição de qualquer valor. A pastora Andréa já publicou aqui a nossa chave Pix. Você pode estar nos ajudando a pagar o aluguel do nosso salão, a fazer frente às outras dívidas e projetos que nós temos e queremos colocar em prática. Temos a vontade de ser muito mais do que apenas um lugar físico. O objetivo da nossa igreja é continuar levando o evangelho cada vez mais longe
em nome de Jesus. Mas isso custa dinheiro, né? Tudo custa dinheiro. E eu conto com a sua ajuda. Faça uma doação de qualquer valor. A chave Pix está aqui nos comentários. O pastor André já postou. E eu gostaria muito de contar com a sua ajuda, com a sua adoração a Deus, em nome de Jesus. Tenha certeza de uma coisa: Deus te recompensará abundantemente, em nome de Jesus. Amém? Dito isto, vamos dar continuidade. Até aqui nós falamos sobre Ana, sobre o seu sacrifício, sobre sua entrega, sobre sua entrega no altar. Ela traz de volta o seu filho Samuel e deixa ali no templo. Pastor, é só um momento aqui, irmãos. Ele tem que ficar desligado, senão ele começa tá. É um probleminha aqui no nossos controles aqui. Então, até onde nós paramos a semana passada, nós falamos sobre Ana, sobre o seu sacrifício, sobre a sua entrega de trazer o seu filho Samuel para servir no templo, e também falamos sobre o profeta Eli, né? Eli, que já está sendo reprovado pelo Senhor, que está sendo aqui, como eu posso dizer, exortado por Deus pela sua falhabilidade em criar os seus filhos, em ensinar o caminho correto e fazer o que é certo. Eu diria até mais, de punir, né, os seus filhos. Eli está falhando e Deus está bastante decepcionado com Eli e com toda a sua casa. Então vamos dar continuidade nós paramos no versículo 36 do capítulo 2, agora vamos para o capítulo 3 do primeiro livro de Samuel. Versículo 1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. A palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e seus olhos começavam já a escurecer, a ponto de não poder ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e lhe disse: Aqui estou. E ele disse: Aqui estou. Então correu até Eli e disse: Aqui estou. Por que me chamaste? Mas ele respondeu: Não te chamei. Torna a deitar-te. E ele foi e se deitou. O Senhor tornou a chamar Samuel, e ele se levantou, foi até Eli e disse: Aqui estou. Por que me chamaste? Mas ele respondeu: Não te chamei, meu filho. Torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Versículo 8. O Senhor, pois, pela terceira vez, tornou a chamar Samuel, e ele se levantou. Foi até Eli e disse: Aqui estou. Por que me chamaste? Então Eli entendeu que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: Vai te deitar, e quando ouvires alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou no seu lugar. Então veio o Senhor, pôs-se ali e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E respondeu Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Vamos lá. Eli está já deitado, e Samuel também. Então Samuel começa a ouvir um chamado. E nas duas vezes, né, nas 3 vezes que Samuel ouve aquela voz, por ele ainda não ter intimidade, por ele ainda não estar sendo tão íntimo de Deus como Eli teoricamente era, uma vez que ele era sacerdote,
ele não conseguiu distinguir que aquilo era Deus falando com ele. E por 3 vezes ele vai até o profeta. Na 3ª vez o profeta diz: seja bem-vinda, irmã Helenice, irmã Márcia, sejam todos bem-vindos. Irmã Dejanira, Flávio também está conosco. A Maria do Carmo Assis. Minha Maria do Carmo também. Irmã Rogéria. Por Samuel ainda não ter essa intimidade que ele tinha, ele não conseguiu identificar que era a voz do Senhor. Mas como ele sabia, uma vez que Deus já tinha em alguns momentos falado com o próprio Eli dessa forma, ele agora avisa Samuel: olha, Samuel, da próxima vez que você ouvir, diga: fala, Senhor, porque o teu servo te ouve. É interessante essa questão, irmãos, porque por muitas vezes as pessoas falam assim: como é que eu sei? Como é que eu posso saber que Deus está falando comigo? Como distinguir a voz de Deus? E a grande verdade é que muitos de nós, muitos dos servos do Senhor, que estão ainda talvez começando a sua caminhada cristã, ou ainda que não esteja começando, mas que talvez não tenha tanto hábito de falar com Deus, não tem ainda essa intimidade com Deus, nem sempre consegue perceber quando Deus está falando. Não consegue entender. Talvez você que está me ouvindo agora, você já passou por isso, de se perguntar: como é que eu posso saber quando é que Deus está falando comigo? E é nessa hora, irmãos, que muitos acabam caindo, desculpa aqui o que eu vou falar e não me entendam mal, mas é nessa hora que muitos acabam caindo na armadilha da falsa revelação. Preste atenção que eu coloquei o nome falsa revelação porque eu acredito na verdadeira revelação. Existe revelação, Deus usa os seus profetas, mas tem muitas pessoas de má fé por aí. Infelizmente, vivemos tempos em que tem muitas pessoas que se utilizam da fé das outras para ludibriar, para enganar, para, de alguma forma, tentar tirar proveito. E como aquela pessoa ainda não tem intimidade com a voz de Deus, ainda não tem intimidade em ouvir a voz do Senhor, quando alguém fala: olha, Deus está mandando te dizer, olha, eis que eu te digo, a pessoa acredita, porque ela ainda não tem intimidade, mas há uma receita para isso. Há uma escapatória para isso. Perceba que Samuel está perto de Eli. E por mais que Eli seja alguém que neste momento não estava na melhor das posições no que diz respeito a Deus, ainda que Eli nesse momento não estivesse agradando diretamente a Deus, Eli sabia ouvir a voz de Deus. Eli sabia o que era ter intimidade com Deus. Posso falar algo para você, meu amado? Você quer aprender a ouvir a voz de Deus? Fica perto de quem tem intimidade com Deus. Não fica perto de gente que só murmura, que só reclama. Não fica perto de gente que só fala mal, que só aponta erro, que tudo está ruim. Você que está aqui neste momento acompanhando essa live, e talvez você até congregue e tenha a sua igreja, deixa eu falar algo aqui para você, meu irmão. Sai de perto de quem só reclama, porque infelizmente essa pessoa não está te ajudando a crescer. Essa pessoa não está te ajudando a se aproximar de Deus. Fica perto de pessoas que têm intimidade com Deus. Mas entenda, meu amado, entenda, meu irmão, minha irmã, ter intimidade com Deus
não é rodopiar, não é pular, não é sair gritando, não é sair correndo na igreja, não é interromper mensagem dizendo, olha, Deus está mandando dizer enquanto o pregador está falando, que eu sei que existem denominações que têm esse costume, e eu ainda não, e eu entendo, eu não estou questionando tais atitudes, ainda que eu não seja muito de acordo. Mas cada igreja tem um jeito de trabalhar. Porém, eu acredito muito na palavra do Senhor que diz que o Espírito de Deus trabalha com ordem e decência. Então, se tem um homem de Deus, capacitado por Deus, em cima do altar, pregando, eu não entendo do porquê que Deus levantaria alguém lá no meio do povo para interromper uma mensagem e quebrar a ordem do culto. É isso que não faz muito sentido para mim. Mas não vou aqui entrar por esse caminho. Eu só quero te dizer nesta noite que para você poder ter intimidade, para você aprender a distinguir melhor a voz de Deus, o que Deus quer falar contigo, aprenda a estar perto de quem tem intimidade. Pastor, mas como é que eu vou saber que essa pessoa tem intimidade? Você quer saber como? Fruto. O cartão de visita de um servo do Senhor que tem intimidade com Deus são os seus frutos. Frutos de arrependimento. Como que é a vida dessa pessoa? Ela é fofoqueira? Ela é murmuradora? Então essa pessoa não tem intimidade, o Espírito Santo não opera. Ah, pastor, mas ela tem coque, ela tem um cabelão, ele usa um terno bonito, ele anda com Bíblia debaixo do braço, ele sabe de cor a Bíblia, pastor, ele prega tão bonito. Qual é o testemunho dessa pessoa? É isso que eu quero saber. Quais são as atitudes que ela tem que demonstram que ela tem intimidade com Deus? Por isso que eu estou dizendo, não se engane. Ter intimidade com Deus não é as muitas revelações, não é o sapateado, não é o gritar glória a Deus e aleluia alto, não é falar glória a Deus e aleluia a cada 3 palavras. Não é isso que indica intimidade. O que indica intimidade com Deus é mudança de caráter, é vida transformada. É você enxergar o Espírito de Deus na vida da pessoa. É até simples. É fácil saber. Preste atenção no que as pessoas ao redor daquela pessoa estão falando sobre ela. Você vai saber se ela tem intimidade ou não. Porque quem tem intimidade, brilha a luz de Cristo na sua face. A luz do Senhor brilha nessa pessoa. Ela é inconfundível. As pessoas que estão ao redor dela, ela não precisa fazer nada. As pessoas automaticamente falam, olha, fulano é de Deus. Aquele ali é servo do Senhor. Porque o Espírito de Deus testifica. Amém? Eli, o sacerdote que estava em falha com Deus, ainda sendo um sacerdote, ainda estando em falha com Deus, ele tinha intimidade com Deus. Era um homem de Deus. Tanto é que o homem de Deus soube falar para Samuel, olha Samuel, da próxima vez que você ouvir, diga, fala, porque o teu servo te ouve. Fica perto de quem tem intimidade. E você nunca vai ser iludido, nunca vai ser enganado. Deus vai se revelar através da palavra, através do profeta. Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Amém? Vamos lá? Vamos continuar? Versículo 11. Disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel que fará tinir os ouvidos de todos os que o souberem. Naquele mesmo dia, suscitarei contra Eli
tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começarei e acabarei, porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que bem conhecia, porque fazendo-se seus filhos execráveis, não os repreendeu. Vocês viram na última live, eu falei sobre isso. A forma como Eli estava conduzindo a sua casa trouxe a condenação para os seus filhos e para toda a sua família. Isso é muito sério, irmãos. Versículo 14. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca mais lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Versículo 15. Samuel ficou deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia relatar esta visão a Eli. Então Eli chamou Samuel e disse: Samuel, meu filho. Respondeu ele: aqui estou. Disse Eli: qual é a palavra que o Senhor te falou? Peço-te que não a encubras de mim. Assim Deus te faça, e outro tanto, se me encobrires alguma coisa de todas as palavras que ouviu. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras, e nada lhe encobriu. Disse ele: é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. Interessante, irmãos, é que Eli sabia da sua falha, sabia do seu erro, sabia do quanto ele decepcionou a Deus, e agora quando ele ouve aquilo que Deus havia dito a Samuel, ele não tem muito o que dizer, a não ser: faça o Senhor como bem parecer. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Não dá para esconder nada de Deus. Eu não me conformo, eu realmente não me conformo com alguém que, sabendo que Deus é Deus, erra, falha, peca. E quando Deus fala alguma coisa, quando Deus usa um dos seus para exortar, para apontar a falha, para apontar o erro, essa pessoa ainda quer de alguma forma dizer: não, sabe o que é, Deus? Não foi bem isso não. Eu não queria, mas eu acabei fazendo, foi sem querer querendo, como diz o outro. O Espírito Santo de Deus está falando contigo nessa noite. Se porventura tem algo a ser corrigido, deixa Deus corrigir. Aleluia, Deus. Se cumpra o juízo do Senhor. Verdade, meu Deus. É claro, irmãos, estamos aqui no Antigo Testamento. E a coisa aqui era um pouco mais pesada. Jesus ainda não havia se manifestado, aliás, não havia nascido o Salvador. Vivemos o tempo da graça e glória a Deus por isso. A misericórdia do Senhor está sobre a minha vida e sobre a tua vida. Amém? Essa situação em especial aqui é diferente. Mas eu diria, irmãos, até que ela é mais forte até do que os dias atuais. Eu não sei se você percebeu lá, quando Deus está falando com Samuel, que ele se fez presente em pessoa para falar com Samuel. Glória a Deus. Olha que coisa tremenda. Eu vou até dar uma passada aqui rapidamente no versículo para você entender. Preste atenção. Versículo 10 do capítulo 3. Então veio o Senhor, pôs-se ali e chamou como das outras vezes. Ele se colocou ali onde estava Samuel. Pôs-se ali.
ele se apresentou como uma pessoa, porque ele é uma pessoa, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Aliás, é a primeira pessoa, é o Pai. Ele se faz presente ali. Conseguem compreender o poder de Deus, a abrangência? Você consegue compreender, meu irmão, minha irmã, o quanto esse Deus é poderoso e maravilhoso para operar? Por isso que eu estou dizendo para você, o grande dia do Senhor ainda não chegou. Ainda dá tempo de se consertar. Ainda dá tempo de fazer a vontade de Deus. Ainda dá tempo. Eu não sei se alguém aqui neste momento está dizendo, eu quero voltar, mas está difícil, eu não consigo. Eu tenho dificuldade, está complicado, eu errei, eu falhei. E eu não consigo ter forças Senhor, leva força para voltar, para continuar no caminho do Senhor. Segura na mão. Mas deixa eu dizer algo aqui para você nessa noite. A mão de Deus está sobre a tua vida. O amor de Deus se derrama sobre a tua vida. E se você precisa do perdão de Deus, receba o perdão de Deus sobre a tua vida nessa noite. Aleluia, Deus. Que nesta noite você se sinta abraçado pelo Senhor. Deus não está te rejeitando. Ainda que Satanás possa estar de alguma forma tentando te afastar cada vez mais da presença de Deus, o Espírito Santo do Senhor está falando para você nessa noite. Ainda dá tempo. Glória a Deus. Para o profeta Eli, o tempo já havia terminado, mas o seu tempo não acabou. O sangue de Jesus foi derramado por você, meu irmão, minha irmã, que está me acompanhando, que está me ouvindo agora. Você quer se reconciliar com o Senhor? Você quer dizer mais uma vez, eu quero meu nome reescrito na cruz no livro da vida? Então eu quero que você levante a sua mão comigo agora e diga, Senhor, reescreve o meu nome do livro da vida e não me deixa me afastar nunca mais. Acampa os teus anjos ao meu redor, Senhor. Aleluia, E me Deus. fortaleça nesta noite, para que eu permaneça nos teus caminhos até a volta do teu Filho Jesus. Diga isso comigo, repita, diga. Peça, Senhor, reescreve o meu nome no livro da vida. Escreve, Deus. E o perdão de Deus chega hoje sobre ti e sobre a tua casa, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Eli sabia da sua falha, sabia do seu erro, e ele não tem muito mais o que fazer, mas você tem. Glória Ainda dá a Deus. tempo para você. Amém? Copinho da Libertar. Se você quer um desse copinho, ligue para... Não, tô brincando, irmão. Toma, Jesus. Só para descontrair um pouco. Vamos continuar a leitura? Glória a Deus. Versículo 19. Crescia Samuel e o Senhor era com ele. Nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Bérseba, reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, porque ali se manifestava a Samuel pela sua palavra. Então, aqui, efetivamente, começa o ministério de Samuel. Eli já está em segundo plano, e Samuel é como que assume, né? Ele vai assumir como juiz
de Israel. Nesse momento, nesse tempo, ainda não tem rei sobre Israel, ainda é o tempo dos juízes, e Samuel vai ser o último juiz de Israel. E a partir daqui, do capítulo 4 até o capítulo 8, irmãos, eu vou dar um salto, porque vai haver vários momentos, vai haver a derrota do povo de Israel diante dos filisteus, a arca vai ser levada, a arca de Deus, Eli vai morrer, porque vem a notícia de que os seus filhos, Hofni e Finés, morreram na guerra. Ele cai de cima de da cadeira, bate a cabeça e morre. E Samuel vai dar continuidade, o tempo vai passar. Estamos aqui falando de um jovem Samuel, mas do 4 ao 7 nós vamos ver, do capítulo 4 ao versículo 7, eu gostaria que você fizesse essa leitura em casa. Samuel vai ser o juiz de Israel e vai ajudar o povo de Deus em muitas das batalhas e muitas das guerras. Porém, como sendo sacerdote e juiz daquele povo. Porém, no versículo 8, Samuel já está envelhecido, já não tem o mesmo ímpeto, já não é tão forte como antes, e o povo começa a querer um rei. Só que Deus achava que ainda não era o momento de ter um rei sobre Israel. Quem queria continuar como rei sobre Israel era o próprio Deus, mas o povo começa a pedir insistentemente, com muita vontade. O povo começa a pedir muito, não vai sair, não vou conseguir. O povo começa a pedir muito por um rei. E Samuel se vê então forçado a levantar um rei. Abra no capítulo 8 do primeiro livro de Samuel. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Capítulo 8, no verso 1 vai dizer assim: Sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos como juízes sobre Israel. O nome do seu filho primogênito era Joel, e seu segundo filho chamava-se Abias, e foram juízes em Bérseba. Seus filhos, porém, não andaram nos caminhos dele, antes se inclinavam à avareza, recebiam subornos e pervertiam o juízo. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e foram a Samuel em Ramá, e disseram-lhe: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam em teus caminhos. Constitui, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. É engraçado, né? Que o que aconteceu com Eli, agora está acontecendo com Samuel. Você percebeu isso? Os filhos não estão andando. Os filhos de Eli, De Samuel. os filhos de Eli, Hofni e Finés, eram sacerdotes. É aqui que está a grande questão. Os filhos de Hofni, os filhos de Eli, eram constituídos sacerdotes, porém eles não tinham testemunho nenhum de sacerdócio. Ou seja, eles estavam fazendo algo sem saber o que estavam fazendo. Daí veio toda a ira do Senhor, diante da irresponsabilidade de Eli em levantar os seus filhos como sacerdote. Vocês não tinham a menor condição, e o pior, pervertiam o juízo, não valorizavam o sacrifício, pelo contrário, faziam tudo de errado, eram filhos de Belial. Daí toda a ira do Senhor. Agora, com Samuel, a coisa é diferente, porque Samuel é um juiz, é um sacerdote, mas ele não ousou levantar os seus filhos como sacerdotes.
fazer as coisas do reino de Deus. Não ousou colocar os seus filhos para tocarem nas coisas de Deus. Você entende a responsabilidade que tem Samuel? Você percebe o quanto ele é cuidadoso com as coisas de Deus? Daí a diferença. Daí, perceba que não veio o mesmo juízo sobre Samuel que veio sobre Eli. Porque Samuel não constituiu seus filhos como sacerdotes, mas como juízes. E juízes que não estavam correspondendo. O juiz, ele dá conta para o homem, né? Agora, o sacerdote, ele presta conta diretamente a Deus. Aí complica a coisa. Aí a coisa fica difícil. Então o povo agora, mas Deus, preste atenção, mesmo com tudo isso, Deus ainda não havia se manifestado, Deus ainda não havia falado que ia levantar rei sobre Israel. Porém, o povo começa a pedir um rei. Vamos dar continuidade. Versículo 6. Porém, esta palavra pareceu má aos olhos de Samuel, quando disseram, dá-nos um rei, para que nos julgue. Então Samuel orou ao Senhor. Preste atenção. Disse o Senhor a Samuel, ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não é a ti que rejeita, mas a mim, para que eu não reine sobre ele, conforme todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até o dia de hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Versículo 9. Agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta-lhe solenemente e declara-lhe qual será o costume do rei que houver de reinar sobre ele. Versículo 10. Falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei. Então olha só, Deus está falando para Samuel, Samuel, ouve a voz do povo, porque eles não estão rejeitando você, estão rejeitando a mim. Eu tirei eles do Egito, eu os livrei, eu os protegi, e eles temem mais aos deuses do que a mim. É fato isso, e aqui, você que acompanha a nossa live, eu já citei isso aqui por várias vezes. O povo tinha mais medo dos deuses, dos habitantes da terra prometida, do que do próprio Deus. Mesmo sendo o Senhor o que os protegeu no deserto, mesmo sendo o Senhor o que lançou as pragas no Egito, mesmo assim eles tinham mais medo dos deuses, dos amorreus, dos jebuseus, dos heveus, do que do próprio Deus. Então Deus agora fala para Samuel, ouve eles, mas mostra para eles que o fato, escuta isso, igreja, e a igreja, vocês são, nesse momento, é uma igreja. O fato deles estarem me rejeitando tem um preço, e o preço é alto. Porque eles me conhecem. Você entendeu? Você conhece a Deus. Você usufruiu do poder de Deus. Deus te abençoou. Deus te deu vitórias. Deus fez milagres na sua vida. E você decide rejeitá-lo? É isso mesmo? E você acha que vai ficar tudo tranquilo, tudo numa boa? Deixa eu falar algo aqui para você. Tem um preço. E é um preço alto. Se Deus tem te abençoado e Ele tem te abençoado, não sai de perto dele, não. Seja no mínimo grato. E seja um verdadeiro adorador em nome de Jesus. Porque Ele tem te abençoado. Ele tem te guardado. Amém? Vamos lá. Versículo
Glória a Deus. Versículo 11. Disse, este será o costume do rei, olha o preço, irmãos. Este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram adiante deles. E os porá por príncipes de milhares e por cinquentenários, e para que lavrem sua lavoura, façam suas colheitas, fabriquem suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. Versículo 13. Tomará vossas filhas para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas terras, das vossas vinhas, dos vossos olivais, e os dará aos seus criados. Dizimará as vossas sementes e as vossas vinhas para dar aos seus eunucos e aos seus criados. Também tomará os vossos criados, vossas criadas, vossos melhores jovens e vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e lhes servireis de criados. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que houverdes escolhido, ponto e vírgula. Mas o Senhor não vos ouvirá. Eita Deus. Meu Deus do céu. Santo é o Senhor, aleluia, Jesus. É forte. O povo decide rejeitar a Deus e quer um rei sobre suas vidas. E aí o profeta está literalmente dizendo, olha, vai ter um preço, vocês vão sofrer, e debaixo desse sofrimento vai chegar uma hora que vocês vão clamar a mim e eu não vou ouvir, porque vocês me rejeitaram. Meu irmão, minha irmã, eu não sei por que Deus está falando dessa forma, dessa maneira, eu não sei da sua vida, você que está me ouvindo, me vendo neste momento, mas se tem alguém aqui nessa live, ou porventura, alguém que nos está assistindo no YouTube, pós-live, e aonde estiver chegando esta gravação, se você é essa pessoa que em dado momento, você decidiu simplesmente jogar tudo para o alto, e você desfrutou do poder de Deus, você foi abençoado, você foi por muito tempo, você ficou debaixo da mão de Deus. Mas você simplesmente decidiu se afastar. O mundo te chamou, você cedeu, e agora você não consegue voltar, você tem dificuldade. O Espírito Santo de Deus está falando para você. Volta o mais rápido possível. Aleluia, Deus. Volta. Ainda dá tempo, volta. Senhor. Não deixa chegar a um ponto Toca nesse coração. que nem o Senhor consiga mais te ouvir. E escuta o que o Espírito Santo está dizendo. Toca, Senhor, toca. Aqui nessa situação, Deus está dizendo, eu não vou ouvir. Oh, meu Deus. Mas, nos dias de hoje, O Senhor ouve. que Jesus é por nós, o que é que acontece? Aqui Deus não quer ouvir. Mas nos dias de hoje, a multidão dos pecados, mesmo Deus querendo ouvir, não consegue. Ah, Senhor. Olha que situação difícil. Aqui nesse caso, a rejeição fez com que o coração de Deus se endurecesse de tal maneira que ele disse, vocês vão clamar a mim e eu não vou vos ouvir. Nos dias de hoje, o sangue foi derramado.
na cruz do Calvário por mim e por você. Aleluia. E a única coisa que impede a sua oração de chegar a Deus é você mesmo. Deus, Se você decidir permanecer na falha, no erro, no pecado, mesmo o Senhor querendo operar a seu favor, não consegue. Porque você está fazendo uma escolha. meu Deus. Se você escolher o lado errado, o Senhor não consegue fazer nada por você. Santo é o Senhor, aleluia. Jesus. Mas se você escolher hoje se firmar na presença de Deus, se você hoje escolher voltar para os caminhos do Senhor, toda a multidão, escuta o que Deus está falando, a multidão das suas falhas, dos seus erros, dos seus pecados se apagam. Aleluia. São lançados no mar do esquecimento. E ele se aproxima de você e te abraça e te recebe. Mesmo que você o tenha rejeitado, se hoje você decidir voltar para os caminhos do Senhor, ele te abraça e te recebe em nome de Jesus. Tu és lindo, Senhor. Se você está aqui perto da nossa igreja, eu quero te receber nessa sexta-feira, amanhã. Venha estar conosco às 19h30. Venha adorar, venha congregar. Pastor, eu não consigo vir na sexta, venha no domingo. É tempo de voltar a sentir a presença do Senhor. Se arrependa hoje. E Deus tem muito para te abençoar em nome de Jesus. Amém? Se não estiver perto, vai numa igreja. Se você não estiver por aqui, estiver em outro estado, procura uma igreja perto da sua casa. Vai lá. Entrega a sua vida nas mãos de Deus mais uma vez. Começa tudo de novo. E Ele te abençoará. E Ele te fortalecerá em nome de Jesus. O versículo 19 diz assim: porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel. E disseram: não, haverá sobre nós um rei. Nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará. Sairá diante de nós e fará as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as falou perante os ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: dá ouvidos à sua voz e constitui-lhes um rei. Então Samuel disse aos filhos de Israel: volte cada um para a sua cidade. Amém? Amém, Jesus. Amados, a partir daqui, o que vai acontecer é a escolha do rei Saul. E eu ia começar um outro estudo a semana que vem, mas na semana que vem eu quero falar ainda sobre o rei Saul. Eu vou falar um pouco sobre ele e o que levou Saul à sua queda, à sua falha, e o que fez com que Deus mais uma vez levantasse alguém segundo o seu coração, assim como fez Samuel. Com Samuel, Deus agora vai fazer através de Saul, levantando a Davi para ser o grande rei de Israel. Aleluia, Deus. Deixa eu orar por você. Meu Deus e meu Pai, Santo dos santos, Senhor dos senhores, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, não há outro Deus igual a Ti. Pai querido, eu oro agora por este homem e esta mulher que nos acompanhou até este momento. Eu não sei como está a vida do Teu servo, da Tua serva, meu Deus, mas Tu és o Deus que sabe de todas as coisas. Aviva, Senhor, o coração deste homem e dessa mulher que está entristecido, que talvez há algum tempo ele não sente desejo, não sente vontade, não tem força de sequer ir para a Tua casa.
Que depois desta palavra o teu filho venha ser renovado, que ele se coloque de pé e queira voltar para os teus caminhos. Eu oro neste momento, eu ligo na terra para que seja ligado nos céus toda sorte de bênçãos sobre esta vida. Em nome de Jesus, reescreve o nome do livro da vida, Senhor, deste homem e dessa mulher, aonde chegar esta live, que haja ali a manifestação do teu poder, da tua glória, sobre cada uma dessas pessoas. Que haja cura sobre os enfermos, que haja livramento, libertação sobre os viciados. Eu oro neste momento por aquele que está nos ajudando, que está doando, que está fazendo uma oferta para este ministério. Prospera na vida de cada um dos teus servos, Senhor. É o que eu te peço desta noite e te agradeço. Em o nome de Jesus. Amém, Senhor. E graças a Deus. Aleluia, Deus. Que Deus abençoe muito a tua vida. Eu te espero nesta sexta, às 19h30 e domingo, 8 horas da manhã, aqui na Estrada Itapecerica Campo Limpo, 1378, Jardim Santo Emília, em Budas Artes. Venha participar, venha conhecer a comunidade evangélica Libertar, uma igreja alicerçada na palavra de Deus. Até quinta-feira que vem, na nossa próxima Libertar Live. Que Deus abençoe a todos e até lá.